Acho que agora tá certo. Só para vocês entenderem a microfonia, que a gente tá fazendo um teste hoje, a gente tá gravando no Instagram e no Zoom, para depois subir essa live pro YouTube. É um conteúdo muito enriquecedor, um conteúdo muito importante. E não sei por que motivo não tá habilitando para eu baixar a live lá na minha... Quando eu finalizo ela. Então, eu vou testar, fazer com que essa live seja colocada no YouTube também. Estou gravando no meu computador. Então, eventualmente, a gente vai olhar para uma câmera ou outra aqui. Então, estamos em 2 aplicativos online. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A galera tá entrando aos pouquinhos. Hoje é sexta-feira. A galera tá mais devagar. A galera tá entrando. Boa noite, pessoal. Boa noite, Andressa. Pessoal, olha, hoje o assunto é um assunto muito delicado, né? Eu diria delicado. É um assunto que eu entendo como um assunto muito especial. A gente vai falar sobre Lean Healthcare, só que a gente não vai falar sobre Lean Healthcare, a gente vai falar sobre a crise que a gente está vivendo nos hospitais do Brasil, do mundo, e o como a gestão Lean ela pode e vem tá fazendo a diferença com os profissionais que estão nessa linha de frente, né? Os profissionais da área de saúde são os profissionais que estão salvando as nossas vidas nessa realidade. Então, são os nossos soldados dentro dessa linha de frente, né? Literalmente, eles são os nossos soldados. E aí eu trouxe o Ricardo, uma pessoa que eu me conectei outro dia online, né, Ricardo? Exato. Eu falava com a Fernanda anteontem de como o LinkedIn é uma ferramenta super poderosa de conexão. E aí ele se conectou sem querer, né? Eu de abusada, conectei com ele. Eu falei, caramba, ele manja de Lean Healthcare, Covid, Lean, tem tudo a ver. E ele compartilhou comigo que ele tá implementando metodologias, ferramentas, e isso tem feito toda a diferença no dia a dia dele. Então, acho que faz muito sentido para a gente falar disso, muito mais do que nunca. E não é questão só de Lean, né? Não é só questão de ferramenta, né? É questão da gente pensar quão importante é estarmos preparados para tudo que está por vir. O estar por vir pode ser uma promoção, o estar por vir pode ser um desafio profissional, o estar por vir pode ser uma crise mundial. Então, quão importante a gente estar preparado em todos os sentidos. No sentido de capacitação profissional, no sentido de estrutura emocional, no sentido de estrutura familiar, no sentido de estrutura financeira. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho uma sede de conhecimento grande. Eu tenho um problema muito sério, eu só leio o que me dá interesse. Então, eu não sou daquele tipo de pessoa que lê historinha de romance. Eu vou ler livros que me façam construir e virar uma pessoa diferente. Então, enfim, só para contextualizar a nossa realidade, seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigada por topar fazer essa live comigo. Eu não sei se você já vinha nesse ritmo aí de fazer live. Eu comecei isso agora e é um negócio que vicia, é um negócio que te motiva, né? Então, queria que você se apresentasse e aí depois a gente começa a falar sobre tudo que a gente tem que falar hoje. Claro. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, Andressa. Estou bem feliz de poder estar aqui com vocês nessa semana, nessa jornada, né, de alta performance em gestão. E falar de mim, falar de saúde é minha praia, é minha paixão e é algo que a gente vai trocar aí uma ideia aí para os próximos minutos. Exatamente, o LinkedIn, ele nos conectou de uma forma ali muito interessante, já surgiu esse convite, foi algo bacana. Live para mim é algo muito novo, então eu estou conhecendo meio que agora. A situação nos fez aí estar nos adaptando para esse tipo de ferramenta. Inclusive as nossas reuniões dentro do hospital, nós temos utilizado essa tecnologia, tanto do Zoom quanto até o próprio WhatsApp, né? Tem a funcionalidade, a gente consegue estar utilizando. Bom, então eu sou o Ricardo, sou formado em processos gerenciais, especialista Lean, Black Belt em Six Sigma
Sou instrutor de turmas de Greenbelt aqui em Curitiba. Enfim, né, e formado especialista em gestão estratégica de processos. Bom, é basicamente isso que eu acabo fazendo, e dentro do hospital estou atuando dentro do setor de qualidade, onde junto com uma equipe multidisciplinar a gente acaba implementando a filosofia Lean dentro dos nossos serviços, que abrange desde o Lean Office ao Healthcare, que é aplicado diretamente na área de assistência, e a gente vai indo ali para alguns ramos do Lean dentro dessa área de serviço. No hospital que eu trabalho, são 2 unidades aqui na cidade de Curitiba. Isso permite com que a gente consiga estar fazendo pilotos de projetos entre um hospital e outro, que garante que a gente consiga estar replicando esse tipo de projetos. Conta pra gente o que é esse negócio de Lean Healthcare. A gente está muito habituado ou menos, mais habituado a ouvir Lean Manufacturing, Lean Six Sigma. O que é esse negócio de Lean Healthcare? O que significa Lean, essa conexão aí dessas palavrinhas? O Lean, ele vem lá da filosofia, né, desde a época da Segunda Guerra Mundial, onde os japoneses fizeram toda aquela revolução com a utilização dessa metodologia. E o Lean, ele começou sendo aplicado fortemente na área da indústria. E no decorrer dos anos ele foi expandindo. Hoje a gente tem o Lean sendo aplicado na área de manufatura, né? Temos aplicado na área de serviços. Em qualquer área a gente aplica essa filosofia. Exato. E começou a ter um pouco mais forte agora no healthcare. Hoje a gente vê diversos hospitais aplicando o Lean Healthcare, focando ali nos desperdícios, na eliminação de desperdícios, no aumento de produtividade, de performance operacional. Então, o Lean Healthcare é a aplicação da metodologia que surgiu lá no Toyota dentro de hospitais. Totalmente diferente, né? Você pensar num sistema, você pensar numa filosofia que nasceu numa indústria e pensar que ela pode ser aplicada, e hoje ela é aplicada num hospital e gerando um resultado tão diferenciado. Conta pra gente, desde o início, assim, desde do princípio. Eu acabei de chegar no hospital, eu não faço nem noção do que é Lean Healthcare. O que seria Lean Healthcare dentro de hospital? Eu, sinceramente, eu não domino essa linha. Eu já estudei bastante coisa sobre Lean Healthcare. Eu tenho amigos que são profissionais dessa área, mas foram poucos os hospitais que eu tive a percepção de ver que ali existe a filosofia ali implementada. Então, tem hospitais muito fortes, né? Tem o tem o Hospital de Oncologia de São Paulo, que o Instituto está lá dentro de forma forte também, mas eu nunca vivi. Então, eu tenho uma curiosidade muito grande de entender. O pessoal está perguntando qual é a aplicação que já está sendo feita durante essa pandemia. A gente vai falar também ao longo da live. A galera vai perguntando, eu vou ficando ligada aqui, depois eu vou pontuando algumas coisas. E aí depois, pessoal, como eu vou publicar no YouTube a live, vocês podem comentar, gerar comentários lá no YouTube. E aí a gente também responde por lá, tá? Sem problema nenhum. Então, fala pra gente desde o início. Acabei de chegar no hospital. O que onde eu consigo perceber a influência do Lean dentro do hospital? Bom, a entrada para o hospital a gente consegue, de uma maneira básica, assim, para você conseguir entender. Nós temos algo que a gente chama de atendimento eletivo, que é aquele que é agendado. Você vem porque agendou uma consulta ou alguma coisa e precisa fazer uma cirurgia. Isso é eletivo. E você tem uma outra porta de entrada, que é onde a maioria dos hospitais tem feito esse tipo de trabalho, que é o pronto atendimento. Inclusive, o Ministério da Saúde, juntamente com o Sírio-Libanês e outros hospitais, eles têm um projeto de aplicação do Lean nas emergências, com foco para reduzir a superlotação desses hospitais. Então, eles acabam fazendo toda uma revisão de layout, toda uma adequação na estrutura para que o hospital ele consiga, sem grandes investimentos, ter uma performance operacional tão quanto eles estavam antes. Isso tem dado resultados assim fantásticos. Hoje, por exemplo, quando você chega num hospital, lá num pronto atendimento, num pronto socorro, para fazer uma consulta, você retira uma senha.
Quando você retira uma senha, essa senha ela já começa a ser registrada. Você já começa a entrar na linha de cuidado de um paciente de fluxo de valor. Então, a gente já começa a mapear esse paciente aí. Você vai para uma triagem, o teu tempo está contando. E a gente vai mensurando isso. E quando a gente identifica, após todos esses atendimentos, retirada de senha, passagem pela triagem, cadastro de paciente, atendimento médico, ou a saída dele de alta hospitalar, ou se ele vai ser internado, todos esses tempos eles começam a ser mapeados. Quando é feita uma análise desse fluxo de valor, a gente começa a identificar alguns gaps. Por exemplo, por que o nosso paciente está esperando tanto para ser chamado no guichê de atendimento? Ou por que o nosso médico está demorando tanto para chamar o nosso paciente? Está tendo uma demanda em certos determinados horários? Ou está faltando funcionário para poder agilizar esse atendimento? Então, a gente faz esse mapeamento de todas as linhas de cuidados desses pacientes. Então, a gente começa a analisar essas linhas de cuidados dessa forma. Do VSM, né? Do mapeamento de fluxo de valor, para poder mapear isso tudo, né? E tá vendo, gente, como é algo aplicável a qualquer realidade? Certamente o Ricardo não aplica o VSM como aplicado numa indústria, como aplicado numa operação, como a Fernanda compartilhou com a gente na segunda-feira, com um monte de informação de manufatura, de operação. Não faz sentido, é uma área totalmente administrativa. É foco em tempo. Assim como poderia ser foco em informação parada, poderia cada foco é um foco. A questão é o resultado. Então, e como que está esse negócio de tempo de atendimento com o Covid? Como vocês estão trabalhando? Em relação ao Covid, como que surgiu para a gente começar a trabalhar com o Lean, especificamente aí para o Covid, né? No início, startou lá essa bomba, virou pandemia, todos os hospitais começaram a precisar se adequar de uma forma e a gente optou pelo Lean. Então, assim, a gente chega normas do Ministério da Saúde, chega normas da Anvisa em que a gente precisa estar se adaptando. Então, diante dessas normas e diante dessas regulações que acabam chegando, a gente começa a fazer uma análise para poder entender a voz desse nosso cliente externo e a voz dos nossos clientes internos. Primeiro, porque a gente precisa lembrar que o coronavírus é algo que a gente está lutando meio com que um desconhecido. Você ainda não sabe qual que é o grau de potencialidade de cura dele ainda, porque a gente tem pessoas que estão morrendo em todos os lugares. E é possível observar, eu vi recentemente numa reportagem, se não me engano, no Equador, eles estão deixando corpos na rua porque não tem quem faça essa retirada desses corpos. Exatamente. E aí você tem que lidar com isso. Você tem o teu profissional médico e enfermeiro, que ele está na linha de frente, que ele vai ter que colocar a cara na frente. Os generais e os enfermeiros são os soldados. Vão estar lá na linha de frente. E aí, como que você vai trabalhar com uma equipe multidisciplinar que você vai dizer, olha, eu não sei se você vai pegar, se você não vai pegar, se você vai ser curado, se você não vai ser curado. Só que antes dessas pessoas elas serem enfermeiras, eles serem médicos, eles são pais de família, são filhos. Então a gente precisa ponderar tudo isso quando a gente vai pensar em implementar algo que venha a ser eficaz dentro da instituição. Então, a gente precisa entender a voz do nosso cliente interno e a voz do nosso cliente externo, que são os nossos pacientes. É o ponto de partida, né? O primeiro princípio do Lean é você ouvir o cliente. O primeiro princípio básico do Lean. Exatamente. E como cliente externo, a gente tem o governo querendo produção e a gente tem lá os nossos pacientes querendo ser salvos, querendo ser curados. E aí a gente precisa juntar isso. Como que a gente vai nivelar esses dois sentimentos, esses dois pedidos, tanto da nossa comunidade interna quanto externa, e aplicar o Lean? Entendido a voz dos nossos clientes, tendo esclarecido para toda a equipe multidisciplinar, a gente monta um comitê. Então, a gente tem um comitê específico para poder tratar desse tipo de assunto, que é formado por equipe multidisciplinar. Os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. E essa equipe multidisciplinar, ela começa a traçar junto com a gente essas linhas estratégicas de cuidado. A gente tem uma perguntinha ali, eu não consegui... O Rogério está perguntando se o Lean fortalece o sistema de manutenção dos equipamentos. Depois, eu vou anotando aqui as perguntas e aí depois a gente vai respondendo. Perfeito.
Bom, continuando, depois que a gente consegue estabelecer essas linhas de cuidados, a gente define um comitê para poder enfrentar essa crise, é meio que automático. Você precisa estabelecer um canal de comunicação oficial da instituição. O coronavírus está aí, você tem informações chegando de tudo quanto é lado. Tem um Vamos mandando WhatsApp. perguntas, galera, que eu vou anotando aqui para bombardear o Ricardo daqui a pouco. Show de bola. E a gente vê que as informações elas vão chegando de todos os lados. Vem de WhatsApp, vem da mídia, vem às vezes do vovô, da vovó, e são informações que às vezes elas não fazem sentido. E essas informações elas acabam entrando dentro do meio hospitalar. E como você lida com isso? Estabelece uma matriz voando, é muito louco. Comunicação, exatamente. Você trava as outras comunicações paralelas, define uma comunicação específica, então nós fizemos isso, definimos um canal específico de comunicação oficial da instituição, todas as informações estão concentradas ali. Dessa forma, a gente evita com que informações errôneas acabam sendo espalhadas dentro da comunidade hospitalar. Gente, vocês têm noção do que o Ricardo está falando? Olha só, primeiro princípio do Lean, valor. Né? Então, primeiro, o ponto de partida é ouvir a voz do cliente. Não à toa foi o caminho que esse hospital escolheu para poder se estruturar e traçar uma estratégia para poder atender e passar por essa crise tão absurda que é o Covid-19. Depois, canal de comunicação, trabalho em equipe. O Lean é uma filosofia de trabalho em equipe. O Lean é uma filosofia de respeito às pessoas. O Lean é uma filosofia de liderança, por exemplo. Então, gente, percebam que tudo que ele está falando, na verdade, é tudo que a gente vem falando aqui, só que aplicado à realidade dele. E é muito legal porque cada hospital faz de um jeito, né? Comitê é uma forma de unir o time para poder propor ações. Exato. Ele está fazendo PDCA, gente. Eles estão fazendo PDCA no comitê, tá? PDCA, certo, Ricardo? Exatamente. PDCA. Então, esse negócio de ter que se desmistificar essa questão dessa metodologia, ferramenta, eu não gosto disso e tal, né? Só um parênteses aqui, tá, Ricardo? Desculpa, mas eu gosto de dar essas chacoalhadas porque para quebrar alguns paradigmas na cabeça da galera aí, sabe? Uhum. Desculpa, obrigada. Foi um desabafar. Não, mas é exatamente isso. E quando a gente começa... Bom, rodar o PDCA quer dizer que você tem algo planejado, você tem um caminho para seguir. E às vezes a gente vê que as pessoas estão meio preocupadas com tanta informação que precisam fazer e acabam startando projetos sem um planejamento prévio, o que acaba sendo totalmente errôneo. Enfim, ouvimos a voz do cliente, definimos ali o nosso canal de comunicação, temos o nosso comitê formado, nós temos ali um SIPOC de como fazer o atendimento específico para esse. Exatamente. Gente, vou ter um orgasmo. Caraca, que legal, muito legal. SIPOC. E o SIPOC é o mais legal, porque quando a gente traz ele para aplicar no fluxo de valor, eu gosto de fazer SIPOCs de conexões. Eu chamo de SIPOCs de conexões. Eu tenho o meu macro e vejo qual que é a minha saída, onde que é a próxima entrada de um outro processo. Então, esses SIPOCs de conexões, eles me dão uma visão um pouco mais macro e detalhada daquilo que está acontecendo. Fiz o SIPOC, a equipe está entendendo o SIPOC, é hora de a gente fazer o fluxo de valor, identifica os gargalos, e aí a gente começa a fazer os planos de ações. E mapear o processo traz para a gente uma visão de número de colaboradores que nós estamos utilizando para o enfrentamento dessa crise, quantidade de materiais que nós temos utilizado. A gente está com um problema grave no país, que é o fornecimento de EPIs. Então, como que a gente vai lidar com isso? A galera, para fazer no hospital, como você consegue fazer esse POC? Como que você consegue fazer fluxo de valor? Porque a gente não consegue parar, às vezes, dentro de um escritório, onde, na teoria, seria muito mais fácil, porque não tem vidas em risco, né? Uhum. É só uma produção que não anda, um serviço que não é entregue. Como você consegue engajar esse time? Como você consegue treinar pessoas que não são da área de administração, gestão de pessoas, engenheiros? Não são pessoas que não sabem, não imaginam
quando fala essa palavrinha, acredito que eles falam assim, o que é esse negócio de leão aí, que eu não tô entendendo nada. Verdade. Excelente pergunta. Primeiro, a gente precisa ter uma alta direção engajada. Quando você tem uma alta direção engajada, o negócio vai longe. E o legal, a gente tem, para entender um pouquinho nossa estrutura, nós temos superintendentes de operações, médicos, e são pessoas que estão envolvidas, que gostam da filosofia, que vão atrás. Temos enfermeiros que estão estudando linha. Inclusive, eu dou aula para uma das enfermeiras que tem sido muito disruptivo, né? É muito disruptivo isso. Eu acho muito maravilhoso. E aí eles vão atrás e algo que me deixou muito feliz esses dias foi a nossa superintendente de operações. Ela falou, Ricardo, onde que tem um curso desse que eu quero fazer? Você tem feito essas coisas e eu quero aprender, eu quero entender o que está sendo feito. Aquilo abriu meu olho, né? Hoje ela é minha aluna também, tem sido algo fantástico. Então a gente tem startado esses projetos iniciais com o apoio da alta direção. E quando precisa desenvolver isso, a gente elenca alguns colaboradores chaves do processo. Eu sempre gosto de trazer não somente a chefia, mas quem realmente está lá no Gemba, que é onde as coisas acontecem. Está no Gemba, exatamente. Isso Gemba, aí. pessoal, Gemba, onde as coisas acontecem, linha de local de trabalho, é lá que a gente tem que estar. Exato. Tira o enfermeiro, tira o técnico de enfermagem, tira o médico de lá e vamos trabalhar junto. Fazemos lá, pegamos umas 2 horinhas, a gente começa a trabalhar. E o interessante é que antes de cada jornada de projeto que a gente faz, o que eu gosto de fazer? Nem todo mundo tem a oportunidade de estar fazendo um curso de Six Sigma ou de Lean. Então, eu faço uma introdução das ferramentas que nós iremos utilizar. Não importa se teve 2 ou 3 pessoas que já ouviu, ouve de novo, vai aprender de novo. E aí cada um já começa a meio que estar nivelado nas informações. E isso dá uma vantagem na hora de executar o projeto. E eu gosto de elencar líderes de projeto que são chefias, que são responsáveis e donos pelo processo. Então, eu trago eles para dentro do jogo. E aí a gente começa a trabalhar. Vocês têm salas? Vocês têm locais de trabalho? Como funciona isso? Nós acabamos utilizando em cada um dos hospitais, nós temos sala de reunião específica que nós acabamos utilizando, temos auditório, a gente acaba utilizando o auditório muitas vezes por conta dos espaçamentos que a gente utiliza as paredes para fazer mapa de fluxo de valor, o auditório acaba sendo a melhor opção pelo tamanho de espaço, né? Legal. Tem pergunta aqui. Claro. Não pode anotar o nome de quem perguntou, desculpa. Mas um colega perguntou sobre como o Lean influencia, se hoje já influencia no sistema de manutenção do hospital e na gestão de estoque. Boa pergunta. Sistema de manutenção. Então, assim, só para a gente poder entrar um pouquinho, entrar num contexto antes de entrar nesse assunto, eu tenho startado primeiros projetos na área assistencial. Então, são projetos ainda que são meio que recentes. Saindo da área assistencial, a gente já tem projeto rodando no Office e temos projetos rodando na cadeia de suprimentos. Por exemplo, a cadeia medicamentosa. Desde a chegada desse medicamento até a dispensação desse medicamento. Ele percorre um caminho enorme dentro da instituição. Então, a gente fez todo esse mapeamento. Nossa, sabe o que eu estava imaginando? Eu só estava imaginando gestão à vista, UTI, atendimento. Eu nunca pensei na toda a gestão do medicamento. Nossa, gente, é muito poderoso esse negócio. E na área de manutenção, eu ainda não startei nenhum projeto dentro da manutenção em específico de Lean. Então, é algo que a gente tem trabalhado junto com o gestor, né? Porque eu não gosto de startar vários projetos, porque senão a gente acaba perdendo a rédea ali, sabe? Senão o negócio acaba desandando. Então, eu starto alguns projetos por vez, a gente faz estudo de viabilidade, a gente vê que dá certo, né? Tem uma prospecção bacana de dar um resultado legal, a gente starta. Alguns a gente deixa um pouquinho ali de molho antes de startar. Quem tá fazendo um monte não faz nenhum com qualidade, né? Exatamente. Eles perguntaram também como que vocês definem Takt Time. Primeiro eu explico o que é Takt Time para a galera que não sabe.
E depois, como vocês definem o lead time, o tact time? Como vocês fazem essa avaliação? Qual seria o melhor tempo de ritmo, né, de qualquer que seja a atividade dentro do hospital? Certo. Bom, então, o tact time é ritmo, né? Se a gente vê numa indústria, a cada minuto, a cada tempo, é o ritmo que uma peça é entregue, é o ritmo que algum produto é finalizado. Vou trazer um exemplo de um pronto atendimento. Eu posso ter... Mais claro, né? Para poder entender tact time. Ficar mais claro. A cada 10 minutos chega um paciente no meu pronto atendimento. Então, isso acaba sendo o meu tact time dentro de um pronto atendimento. Ou a minha saída, né? Então, eu posso usar o tact time de entrada e de saída. O lead time eu faço por processo. Então, por exemplo, dessa linha de atendimento do paciente, do pronto atendimento, o meu lead time vai ser a retirada da senha até o desfecho desse paciente. O desfecho dele pode ser alta para casa, pode ser internamento, ou ele pode ficar em observação. Então, são essas possibilidades. Eu acabo fazendo o lead time em cima dessas 3 possibilidades de saída do meu paciente. Legal. O Vinícius compartilhou com a gente que ele teve a experiência de conhecer o Centro Médico da Virgínia. Seria uma referência em healthcare. Você conhece o centro de... Não conheço. Existem muitos hospitais pessoal hoje que estão investindo caro nessa metodologia. E como que tá? Como você vê o Lean aí versus o Covid-19? Pergunta que não quer calar. O que é o Lean versus o Covid-19? O que é isso para você? Não, perfeito. A gente trazendo, mais uma vez, o Lean para... O LinkedIn do Ricardo, pessoal, é Ricardo Rocha. Ricardo Rocha, tá? O pessoal tá perguntando aí sobre o LinkedIn. Ok. A gente trazendo o Lean para o enfrentamento. A gente tem tempo e a gente tem movimentações. E, claro, tem outras ferramentas que a gente pode estar utilizando. Quando a gente fala de Covid, a gente fala de uma doença que ela acaba contaminando por gotículas, né? Então, ela tem essa contaminação. O que a gente precisa fazer? Separar um local específico de atendimento para esse paciente. A gente precisa ter uma linha de atendimento para ele diferente dos outros atendimentos. Por exemplo, se eu tenho um paciente normal, tá? Ele chega, retira a minha senha, é atendido na triagem e tem seu cadastro feito. Esse é o meu paciente normal. Agora, eu tenho um paciente com Covid, eu não posso misturar junto com esses outros pacientes porque o poder de contágio é maior. Então, você começa a separar esses pacientes, tendo uma triagem específica para esse paciente que é Covid, alocando ele numa sala de espera específica, identificada, para que ele não possa ter esse contágio juntamente com os outros. E vocês mapearam esse processo antes? Como foi isso? Exatamente. Como que foi a realidade de vocês se depararem com... Quando que a ficha caiu? Porque tem muito esse negócio, né? Quando que a empresa cai a ficha para a necessidade de você fazer algo diferente do que você estava fazendo antes? Porque o que estava fazendo antes não dá resultado. Então, você imagina quantos hospitais aí não acabaram aumentando exponencialmente a contaminação por conta de não ter caído a ficha, né? Eu passei por uma experiência logo quando começou a estourar a crise, meu bebezinho fez 6 meses, está fazendo 6 meses hoje. Ele estava com febre. E aí, só que ele vinha resfriadinho, enfim, estava com febre. E eu muito preocupada, 2 dias de febre, não passava, levei na emergência. Era um despreparo, uma falta de orientação, um monte de criança, e você não sabe o que fazer, você fica com medo, e falta de informação, e sabe? E, cara, quantos hospitais aí não devem estar deixando de salvar vidas, ou então até ocasionando mortes, por conta de não ter caído a ficha para algo desse nível, sabe? Então, é um negócio muito, muito pesado. Acho que... Exato. E aquela, né? Quando a gente fala de vidas, é algo que não tem discussão. A gente não tem margem para erro. A meta tem que ser 0. Então, isso é um negócio legal, né? Porque é outra filosofia, é outro princípio.
Erro zero. Exatamente. Erro zero. Da mesma forma que não pode chegar um carro faltando uma pecinha, porque as pessoas morrem, no hospital é erro zero. Dentro do Lean Office, cara, dane-se se o relatório vai sair com erro, com o número errado, depois ninguém vai morrer. Agora, dentro de uma indústria, dentro de um controle de qualidade tão acirrado, é erro zero, sim. Qualquer funcionário ali, ele é um verificador de qualidade nível mais alto, independente do cargo. Então, é um negócio muito... Quando a gente vê uma realidade sendo vivida, a realidade no dia a dia, e claro para mim, cada vez mais fica mais claro para mim que não é uma filosofia mesmo, né? Porque ferramenta é só uma forma de fazer. Exato. É aqui, ó. Os profissionais eles trabalham diferente, a inteligência emocional por trás disso é muito grande. Muda o mindset, né? Muda o mindset totalmente do colaborador. E o interessante é que a gente acaba trazendo para o dia a dia. O nosso pronto-socorro de uma das unidades, a gente está com um estudo bem legal para dar o start na adequação do layout dele. Ele vai ser o primeiro pronto atendimento Lean aqui da cidade de Curitiba. E na segunda unidade nossa, a gente já fez todo o estudo, que agora está fazendo também diagrama de espaguete, a gente faz, além do fluxo de valor, dos hipócritas, fluxogramas, o diagrama de espaguete é um que o pessoal gosta bastante de utilizar para ver deslocamento. Diagrama de espaguete, pessoal, para quem não conhece aí, explica aí diagrama de espaguete, o Ricardo, para quem não conhece. Não é de comer, não, tá? Não é de comer. Vamos lá, o diagrama de espaguete, ele nada mais é uma ferramenta bem simples e fácil de a gente conseguir utilizar. Você pega a planta do local que você está estudando, no nosso caso a gente pegou a planta do pronto atendimento, e você pode fazer algumas análises de como esse processo está ocorrendo. Então, a gente pegou o nosso paciente, ele tira a senha, a gente vai rabiscando nessa planta mesmo, utiliza uma cor diferente para ser meu paciente, e rabisca todo o caminho que ele percorre. Também a gente fez isso com o médico, o caminho que o médico percorre. Fazemos isso com o enfermeiro, o caminho que ele percorre. E qual o profissional que mais percorre? Adivinha? Chuta aí. A gente tem médico, a gente tem enfermeiro, a gente tem técnico de enfermagem, a gente tem farmacêutico. Ajuda aí, pessoal. O que vocês acham? Qual que é o funcionário que mais corre dentro do hospital? Qual é, pessoal, o funcionário que mais corre dentro do hospital? Não sei. Ver se alguém ajuda. Só uma dica. Galera aí, ajuda aí. Qual é o funcionário que mais percorre, que mais caminha, que mais fica andando dentro do hospital? Eu chutaria os enfermeiros. É, correto, exatamente. Estão na linha de frente aí. Exatamente, o enfermeiro. Ó, segurança, TCC, técnico de enfermagem, fisioterapeuta. É equipe de enfermagem. É uma equipe que fazem alguns deslocamentos assim enormes e às vezes desnecessários, que foi o que a gente conseguiu identificar através do diagrama de espaguete. Então, é uma coisa que é a ferramenta mesmo. Porque você não consegue perceber isso só no dia a dia. Certamente, se você ficasse parado para o processo só observando, você teria uma outra visão. Mas, né, que é o ponto de partida, né? Você observar o processo. O diagrama de espaguete é uma ferramenta que te possibilita registrar aquela observação. Mas eu chutei porque também não é só por isso que eu chutei porque são os soldados, são os que estão na linha de frente. Ocorre muito da gente achar que é uma coisa e no momento que a gente aplica a ferramenta é outra, né? Exatamente. E foi legal que através dessa análise do diagrama de espaguete que nós definimos um novo layout específico para a instituição. Então, foi algo que teve todo o aval aí da direção para que a gente... Uma mudança de paradigma, uma quebra de paradigma, né? Exatamente. Eu fico imaginando a gente fica lutando tanto com quebra de paradigmas num meio produtivo que é tão fértil, né, para esse tipo de iniciativa, que porque é quase parte do dia. Agora, imagina, gente, para um perfil de profissional
que sequer imagina o que é isso. De novo, esse profissional, ele não foi capacitado para isso. A cabecinha dele não é setada para isso. A cabecinha dele é setada para equipamento, vida, medicamento. É totalmente... É você abrir, ó, pegar um pedacinho do cérebro aqui, ó, fazer uma cirurgia e plantar uma sementinha. Né? A gente tem várias formas de falar de implementar a linha. Agora eu vou abrir o cérebro, porque normalmente eu falo que tem que lavar o cérebro. A Fernanda e o Ramon gostam de falar que é um mosquitinho que pica. Eu agora falei que tem que fazer a cirurgia e botar aqui dentro, porque, cara, é muito doido. Como que se comporta, Ricardo, esses profissionais, esses líderes de enfermagem, esses médicos? Como que é o comportamento característico dessa liderança com algo que é novo, né, para esse profissional? Porque o cara que é da administração, o cara que é da engenharia, até o cara que é da contabilidade, essas áreas mais exatas, mais técnicas, você vê o Lean, você sabe o que é Lean, ou o sistema de produção, Fordismo, você vê algum sistema de produção. Agora, a medicina não, a enfermagem não. Como se comporta essa liderança? Como que é o comportamento dessas pessoas? De início, tudo aquilo que é novo, às vezes acaba assustando um pouquinho, né, as equipes, principalmente a equipe médica e equipe de enfermagem também, porque acabam sendo as duas maiores bases de colaboradores, de profissionais que estão envolvidos dentro do hospital. E para você engajar esse tipo de profissional, o que eu costumo fazer, né, dentro de cada projeto, além de falar da filosofia, de trazer cases que realmente aconteceram para as áreas específicas às quais a gente está implementando projetos, a gente conta, além da alta liderança, que acaba ajudando bastante, esses nossos líderes, eles acabam sendo bem engajados, a equipe médica acaba sendo bem engajada. Então, eles acabam vestindo a camisa e indo para frente e trazendo eles para dentro do projeto. Talvez seja o mindset de você salvar vidas. Como eu vou conseguir fazer diferente para salvar vidas? De novo, né? Quando a gente não entende o quão importante é a qualidade do seu processo para o cliente, quando você dá valor à qualidade do seu processo para o cliente, tudo muda. Seu comportamento muda, sua atitude muda, sua reatividade muda. Exatamente. Você assume isso para o seu comportamento. E quando você está falando de morte, é outro negócio, né? Não é um relatório, não é um produto que foi embalado errado, não é, né? Não é um arranhãozinho no produto, não é um serviço que atrasou. Então... Exatamente. E a gente pode, é claro, né? Você, por exemplo, está lá com toda a tua equipe médica. Você está fazendo um projeto lá no pronto-socorro, no pronto atendimento. Está com um mapa de fluxo de valor pronto. Eles acabam olhando aqueles tempos, nem eles acreditam que demora tudo aquilo para que um paciente acabe sendo internado, acabando de alta. Isso, né? É muito mais que você mapear e mostrar para eles, olha quanto tempo demora o seu processo. Não, mas não é possível, olha aqui, mas eu medi, eu mensurei. É uma quebra de paradigma, o olhar arregala os olhos, né? E o que eu gosto de fazer, né? Então, o primeiro mapa de fluxo de valor, quando a gente joga os tempos, é tudo de percepção, porque vai estar a equipe ali junto. E eles acabam vendo que o trabalho deles não se limita apenas no consultório de fazer o atendimento, ou de apenas de ficar ali no computador fazendo o cadastro do paciente. Eles acabam vendo o processo como um todo. E isso acaba gerando um engajamento para que a gente consiga junto, a equipe consiga junto. Você deixa de olhar só a sua bolha e passa a olhar o todo, né? É muito legal. E aí, na hora de fazer... É uma das coisas que a gente ganha muito com a questão do mapeamento de processo, né? Quando você consegue fazer um mapeamento de processo junto com toda a equipe, você começa a perceber como você influencia no processo do outro, né? E a recíproca é verdadeira. Por isso que me chamou a atenção o CIPOC, porque, de fato, eu vejo muito pouco empresas utilizarem o CIPOC no Lean. Normalmente, certamente isso vem da sua experiência com o Lean Six Sigma.
e Sim. não com o Lean. Então, você juntou aí expertises. Eu vou E trazendo algumas coisas eu ali, falo mas por mim porque também foi assim. O que aconteceu comigo foi que eu aprendi CIPOC antes de aprender VSM e num programa de excelência que juntava as duas ferramentas. Mas isso não é instintivo. Você pegar no Lean, a gente não fala CIPOC no Lean, nas ferramentas tradicionais do Lean, né? Então, você tem cada ferramenta, gente, tem um poder diferente. Cada ferramenta gera um engajamento diferente. Então, o profissional tem que ser capaz. Eu falo muito da questão de você aprender teoria e você ir para a prática. Conforme você vai se instigando, né, se esforçando, se desafiando a implementar, mesmo que por conta própria, mesmo que sozinho, você começa a perceber qual o potencial daquilo ali para o teu processo, para a sua carreira. Então, isso é muito poderoso. A galera perguntou, porque tem pano pra manga aqui, tem muita coisa para falar. Galera, tem duas perguntas. A primeira foi do Hélio, que ele fez lá atrás. Foi o seguinte, eu não anotei, só anotei os pontos-chave, tá, Hélio? Qualquer coisa você me ajuda aí. Ele falou sobre a questão do planejamento de materiais, de insumos, para os hospitais nesse Covid-19. Aí ele perguntou se é falta de planejamento, a questão do abastecimento, né? Se realmente uma crise por falta de planejamento ou pelo desconhecido, né? Talvez pelo desespero do desconhecido, aquela questão de tem que gerar estoque porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Isso é outro princípio do Lean, né? Exatamente. Então, ele perguntou sobre isso. Qual é a sua opinião sobre isso? Sobre essa crise no abastecimento que eu nem sei se realmente está acontecendo. Exatamente. Se a gente falar de insumos, os principais que são os EPIs, né? Grande parte deles, ou a matéria-prima vem da China, e a gente sabe que a China passou pela crise antes que a gente, então grande parte desses estoques dessa matéria-prima a China acabou utilizando. Recentemente, a gente viu os Estados Unidos que mandaram 18 aviões para recolher todo o material disponível que a China tinha para atender os Estados Unidos. E o que resta para os outros países? A gente precisa se virar com as armas que a gente tem. Essas foram as palavras do nosso ministro da Saúde, Mandetta. Então, a gente vai se virar com o que a gente tem. Claro, a população se assustou, a população ficou ali com medo, em pânico, saiu comprando máscara cirúrgica sem necessidade, saiu comprando máscara N95, que é de uso específico, né, para as áreas que são contaminadas, quando você vai fazer o manejo desse paciente, e vários outros tipos de materiais que são específicos, né, para esses pacientes. Algo que a gente pode ver, que a população fez e que saiu em vários jornais, na televisão, era a compra de papel higiênico. Tinha um monte de gente tocando papel higiênico. Gente, você vai no supermercado e tem papel higiênico. Estoca detergente, que é melhor que se duvidar que álcool em gel, gente. Então, na sua opinião, é o desconhecido, né? É o desconhecido, é a falta de conhecimento. Eu acho que é muito do desconhecido. E eu acho que a mídia é muito poderosa, mas a mídia tem um poder tanto para o viés negativo quanto positivo. Exatamente. Tem muita informação ao mesmo tempo. E nós não sabemos filtrar informação, nós não sabemos filtrar informação. Mas se a informação não for totalmente muito eficaz, se a comunicação não for simples, eficaz, e de fato na mídia não isso gera pânico. E isso é para qualquer coisa, tá? Hoje a gente está vivendo uma crise e dentro dos nossos ambientes operacionais, aí a gente vive pequenas crises. Crises de você não entregar porque uma equipe não se comunicou com a outra. Crises de você não conseguir atender o prazo do cliente porque o relatório ficou parado, porque a aprovação ficou parada na mesa do diretor e ninguém se comunicou. Então, isso é um contexto que a gente tem que levar para a nossa vida, né? Tudo que a gente está vivendo tem que... Gente, de novo, eu vou falar isso em todas as lives, todas. A gente tem que aprender a deixar de ser somente inteligente. Inteligente aprende com os nossos erros e os sábios aprendem com os erros dos outros.
Então, vamos tentar ser sábios, para que a gente Exato. consiga aprender e sem ter que errar. Olha quantas coisas... E, assim, as experiências, elas se repetem, Ricardo. Uhum. O segredo do sucesso, ele se repete. Então, não tem outro caminho, sabe? Muita gente perguntou aqui também sobre 5S. Uhum. Como é implementar a 5S no hospital? São 8h46, viu? Só para você saber. Tá. Como é implementar a 5S no hospital? Quais são os desafios? Como que é esse desafio aí de 5S? Acaba sendo desafiador, a implementação do 5S no hospital. Por quê? Quando você implanta numa indústria, você tem uma facilidade de visualizar algumas coisas que acontecem, porque é palpável. E na saúde... é diferente, né? Exatamente, na saúde não é palpável. Então, esse já acaba sendo um grande desafio. Grande parte dos registros hoje são eletrônicos. Precisa fazer uma auditoria diferente para esse tipo de documentação. O prontuário do paciente acaba sendo um prontuário eletrônico, que a gente precisa fazer uma série de verificações e, a partir do 5S, fazer algumas auditorias específicas, né? A gente pode implantar o 5S também dentro dos setores, como da farmácia, desde a organização dos medicamentos, para que a gente consiga dar uma vazão adequada nos setores. Então, assim, é desafiador, como em todas as áreas. Acaba sendo um pouco mais, porque você não tem essa visão, essa gestão visual tão específica quanto na área da indústria, mas é algo que é possível de fazer e é algo que a gente tem em startups. Vocês fazem auditoria, vocês fazem algum quadro de gestão à vista de 5S? Como vocês fazem isso lá dentro? Certo. Nós utilizamos quadros de gestões à vista para quase que 100% dos setores, principalmente em alas, em unidades de internação. Para auditoria, eu estou trazendo uma ferramenta que é bem bacana, ela está em fase de experimentação, que é o Kamishibai. Amo o Kamishibai. Só sobre Kamishibai. Kamishibai é uma das ferramentas que eu mais gosto, que a equipe mesmo pode estar ali se auditando. Explica o que é Kamishibai. Vamos lá, então o Kamishibai... japonês, gente. Vamos lá então, pessoal. O Kamishibai vem lá dos japoneses. O contexto é assim, vem de contar histórias. Eles ficavam em algumas cabaninhas contando histórias lá para a população. E desses cards que a gente recebe de auditoria, a gente coloca um quadro. Você pode colocar nesse seu cartão alguns checklists que vão dar veracidade se o teu processo está ok. Se estiver ok, ele fica virado com a parte da frente ou com uma cor específica, vai depender de como você vai definir o seu processo. Se não estiver, está faltando alguma coisa, você deixa ele virado, até que o próximo auditor venha verificar. Então, assim, se o próximo auditor fez a auditoria, estão todos ok, aquele processo ele torna ficar um processo estável, um processo que está de acordo com o Kamishibai, ou com aquilo que a gente colocou nas especificações da instituição. Eu gosto de utilizar ele porque eu posso pegar uma chefia ou uma liderança que está numa unidade de internação A, fazer aquela troca, vai lá para a internação B e aí vice-versa. Cargo, né, no Kamishibai. Não tem aquele negócio, só o auditor capaz de auditar 5S vai lá e tem que verificar a sua área. Não tem isso. É totalmente dinâmico. Desde o nível mais alto da gestão até o operador, ele faz o Kamishibai e você cria fluxos de como se fosse job rotation de responsabilidade para fazer essa auditoria. Então, é um negócio que você ensina a todo mundo, você envolve todo mundo. Exato. Então, é uma forma simples de fazer. É uma forma visual, porque se você é auditado e tem alguma não conformidade, fica vermelhinho. Exato. Então, isso me chama muita atenção. Eu trabalhei muito tempo na logística, né? Num programa de logística. Inclusive, vai ter uma live com o Tadeu aí, galera, que trabalhou comigo. E lá a gente fazia auditoria de papel,
as áreas se auditavam, mas ficava um papel que depois gerava um número, gerava um resultado, tudo bem, o CD ficava muito organizado, mas não era visual, não era aquele negócio que engajava o time, não era era cansativo, era repetitivo, era desgastante. Tinha aquela disputinha, você olhou isso e aqui eu olhei diferente. Então, não era algo gostoso de fazer. Não que a auditoria simplesmente seja algo gostoso, mas se for algo rápido, algo direcionado, algo que não sobrecarrega, sai na rotina, aquilo vira hábito. Exatamente. E a gente linkou, né? A gente, mais uma vez, ouvindo a voz do nosso cliente, a VOC, a gente tem alguns selos de certificações internacionais. Então, eles exigem algumas práticas obrigatórias que a instituição precisa manter. Então, a gente entendendo isso, por que a gente não transforma essas práticas obrigatórias em cartões de Kamishibai? Aí, ótimo. Então, é essa a ideia que a gente está tentando. Legal. Não precisa só 5S, né? É o que eu tô falando. Uma vez que a gente aprende para que a ferramenta serve, você usa da ferramenta como você precisa usar. Você usa o PSM do jeito que você precisa. Você usa um Kamishibai e adapta da forma como o seu negócio precisa. Então, é muito, muito legal. Para fechar, são 8h52. Você vai ter 4 minutos aproximadamente para fechar essa live, para falar sobre KPIs, indicadores dentro de um hospital, quando se fala de Lean Healthcare. Perfeito. Indicadores. Tem algo que a gente tem que acontece mensalmente, não por esses meses, porque reúne pessoas. Qual que é a nossa base de filosofia? É você mostrar os resultados para a instituição. Então, numa reunião de resultados, a gente tem todos os setores representados, das quais eles vão apresentar os seus indicadores de performance. Então, nós temos lá UTI 1, 2, 3, temos as alas de internação, pronto-socorro, manutenção, hotelaria, então diversos setores que a gente acaba compartilhando esses resultados. Então, esses resultados, eles vêm para uma média gerência, e essa média gerência tem o desafio de replicar esses resultados para toda a base operacional, para que todo mundo saiba o que está acontecendo em todos os setores. Então, essa é uma prática de gestão de reunião de resultados que nós temos. Então, todos os setores, eles têm os seus indicadores, eles fazem as análises críticas, eles fazem PDCA. Eles fazem gerenciamento pelas diretrizes, né? Porque os indicadores são relacionados à instituição, à missão da instituição. Exato. Eles precisam estar linkados ao plano operacional da instituição, então se a gente precisa estar... E algumas empresas, pessoal, chamam de plano estratégico, contratos objetivos, mas o quê? Diretrizes, tem vários nomes aí, mas é isso, tem a missão da companhia, aquilo ali tem que ser transcrito em indicadores, e esses indicadores desdobrados até o último nível operacional. E qual seria o resultado principal, Ricardo, assim, de um hospital que você elencaria? De um hospital privado, a gente pode dizer que o número de cirurgias é um deles, porque é o que traz o maior número de receitas. Não tinha essa visão. Número de cirurgias, número de internações, são alguns dos indicadores principais que a gente tem. Taxa de ocupação, índice de giro, são indicadores estratégicos que precisa estar acompanhando direto. Índice de intervalo de substituição de leito. Então, assim, eu acho que seria uma live à parte para falar só de indicador, que é algo assim que eu adoro falar também, é muito bacana. Muito bom, muito bom. Bom, muito obrigada. Acho que a gente ficaria falando mais 1 hora fácil. Não vai faltar oportunidade para a gente falar mais. Então, obrigada por todo o aprendizado. Aprendi muito. Quero aprender muito mais. Acho muito maravilhoso. A gente vai ter live sobre Lean aplicado em cozinha, nas cozinhas aí de restaurantes. Eu achei super interessante com a Fernanda e com a Natália. A gente vai ter Lean aplicado em programas de excelência. Cara, tem tanta coisa legal para falar, tem tanta oportunidade de aprendizado,
você vê que a gente faz sempre as mesmas coisas, só que são sempre as mesmas filosofias, são os princípios, gente. Tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, se a gente vive uma vida por princípios, o resultado ele vem por consequência. Então, vivam por princípios, princípios profissionais e princípios pessoais. Quando a gente começa a aprender Lean, isso transfere para a nossa vida. São princípios que a gente leva para a nossa vida pessoal, para o nosso casamento, para a forma de cuidar dos nossos filhos. Se você ensina dentro do teu dia a dia, você tem que ensinar para os seus filhos também. Então, você se torna um líder, por exemplo. Então, assim, gente, Lean salvando vidas. Não é Lean entregando produto de qualidade, não, tá? É Lean, é uma gestão Lean salvando pessoas de uma crise. Então, estudem esse negócio, mergulhem, façam cursos, mas não é só fazer curso, não. Você tem que ler, você tem que buscar conhecimento com pessoas que aplicam, você tem que se desafiar a aplicar. É isso, é assim que se aprende. Se aprende fazendo. Se aprende, melhor forma de aprender, fazer e ensinar. Exato. Né? Muito obrigada, foi um prazer enorme conversar com você. São 8h57, eu quero tentar fechar com 3 minutinhos de antecedência para ver se eu consigo baixar a live. A gente gravou a live no Zoom, tá? No aplicativo. Eu vou baixar essa live também. Acontece que no Zoom a gente está olhando para um lado e para o outro, que a gente ainda tem que melhorar a forma de olhar para o centro, mas o conteúdo está todo lá. Eu vou publicar esse conteúdo no YouTube. Então, se vocês ainda tiverem dúvidas, compartilhem lá no canal. O canal vai estar na bio, tá? Lá na minha bio. E aí, eu e o Ricardo, a gente vai tirar dúvidas, principalmente o Ricardo, né? Que ele é o especialista. E aí, é isso. Então, ó, na semana que vem tem mais uma bateria enorme. Eu conto com a presença de vocês. E é isso aí. Tá bom? Compartilha com o pessoal, para o pessoal entrar nessa jornada com a gente, gente. Vamos trazer a galera para cá. Vamos trazer a galera para aprender, a mudar o mindset. Isso aí. Tá bom? Olha, pessoal, Tchau, obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, obrigado. Tchau, gente.